E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a implementação do circuito eletrônico nessa máquina de desenho espirográfico. Para quem não viu eu fazendo essa máquina aí, tem um outro vídeo, a parte um, né, que ensina bem certinho, tem as medidas dessa máquina, o funcionamento dela sem o circuito eletrônico. Então agora a gente vai começar a implementar a parte eletrônica, onde vai ter o controle de velocidade dos motores. Eu vou utilizar nesse vídeo uma estação de solda, se você não tiver pode usar um ferro de solda comum mesmo. São poucos componentes eletrônicos, os componentes simples, baratos, que se encontram em qualquer sucata. Inclusive eles foram retirados de sucata. Tá? E quanto ao circuito, eu vou deixar o circuito na descrição para vocês poderem fazer o download, né? Para verificar bem tranquilo, imprimir o circuito, colocar do lado na bancada de vocês, no local que vocês estiverem inventando, fazendo a máquina, para vocês poderem verificar bem certinho e fazer passo a passo como eu estou fazendo aqui, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feita a montagem, mas antes eu vou apresentar todos os componentes que vai ser utilizado. Eu vou começar falando aqui do resistor. O resistor, esse componente aqui, é o mais comum, o componente eletrônico mais comum, se encontra em qualquer placa eletrônica, se encontra esse resistor. Eu vou utilizar um resistor de 1K e um resistor de 220 ohms, tá? Eu vou utilizar também três potenciômetros, tá? Três potenciômetros de 20K. Ele é não deixa de ser um resistor variante, né? Que a gente consegue variar a resistência dele. Eu vou utilizar também um transistor, no caso são três transistores BC337. Ó, aqui, ó, consegui focar aqui. BC337, tá? Vou utilizar um LED aqui só para mostrar que a máquina está funcionando. Os diversos que são a chave, os knobs para colocar nos potenciômetros. Vou também utilizar os parafusos, fixação da caixa. Utilizar aqui um conector USB para que carregue a bateria que vai ficar interna dentro da caixa plástica. A caixa plástica que eu já deixei furada aqui, essa caixa plástica foi retirada de um aparelho também. Vou utilizar fio para conexão, tá? Vou utilizar também, pessoal, uma bateria de celular, tá? Essa bateria é de 3,7. No último vídeo eu estava fazendo o vídeo com uma fonte de 3,7. Agora aqui a bateria, ela vai ficar interno dentro dessa caixinha aqui, tá? Ó, coube bem certinho aqui. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a montagem do circuito, tá? Então esse é o circuito eletrônico que vai fazer o controle da velocidade dos motores ali na máquina. É um circuito bem simples, basicamente ele é composto por três componentes, pelo transistor BC337, o potenciômetro de 20 kΩ, o resistor de 1 kΩ e o motor, né? Ele é alimentado por uma tensão de 3,7 volts, que provém da bateria do celular, e aqui é o negativo GND. Como é que funciona esse circuito? A tensão de 3,7 volts que está aqui no coletor vai ser dosada para o emissor, que vai alimentar o motor, através da base do transistor. Essa base está diretamente ligado aqui nesse potenciômetro de 20K. E esse potenciômetro, conforme ele varia o eixo dele, ele varia a resistência, consequentemente, dosa também a tensão que entra aqui na base do transistor e que vai controlar assim a velocidade do motor. Então agora a gente vai fazer a montagem desse circuito. Lembrando que a gente precisa três circuitos igual a esse, porque são três motores. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a montagem desse circuito aqui, ó. Eu vou colocar essa caixinha aqui, ó, só para apoiar o potenciômetro que eu vou fazer a soldagem. Esse potenciômetro, ele tem três terminais, né? E eu vou fazer agora a montagem com esse transistor aqui. Esse transistor ele tem o coletor, a base e o emissor. Eu já deixei ele cortadinho aqui para ser mais fácil na hora de soldar o fiozinho que eu vou soldar ali. Então eu vou ligar o coletor desse transistor, que é esse primeiro terminalzinho aqui, no primeiro pininho do potenciômetro. Assim. A base do transistor vai ser ligada no pino do meio do potenciômetro, tá, pessoal?
assim. Então, pessoal, agora eu vou pegar o resistor de 1K, aquele que é o marrom, preto e vermelho, esse, e vou ligar esse terceiro terminal que sobrou aqui do potenciômetro aqui nessa perninha de apoio aqui. Dessa maneira. Tá? Essa perninha de apoio aqui vai ser o negativo. E essa perninha primeira aqui, ó, do potenciômetro vai ser o positivo. Tá bom? Agora a gente vai ligar os fiozinhos. Eu já deixei separado aqui um fiozinho pro positivo e um fiozinho pro negativo. Vamos lá. O negativo. E o positivo. Aí, pessoal. Já ficou soldado aqui, ó. Agora a gente vai montar os fios que vai para o motor. Vou cortar agora aqui 2 fiozinhos. Um fiozinho, como tá aqui no esquema, do motor a gente vai ligar no negativo. E outro fiozinho a gente vai ligar no emissor do transistor, tá? Então, o emissor do transistor aqui, ele é esse pininho aqui, ó, que eu deixei cortadinho, tá? Então, a gente vai ligar aqui, esse aqui no emissor. E esse daqui no negativo. Eu fiz esse negativo aqui na carcaça do potenciômetro para ficar mais fácil a soldagem. Então, pessoal, esse circuito aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, ali para vocês fazerem o download dele. Então aqui nosso circuito está pronto. Lembrando que a gente precisa 3 circuitinhos igual a esse, porque são 3 motores. Eu já deixei esses outros 2 circuitos igual a esse pronto, para o vídeo ficar mais rápido, né? E vai ser mais breve a explicação. Então agora, deixa eu pegar aqui o circuito. Eu já deixei ele prontinho aqui, ó. Os outros 2 potenciômetros. Deixa eu desenrolar aqui. Aqui, ó. Os outros 2 potenciômetros com os transistores, tá? Aqui também. O outro. Então agora a gente vai fazer a montagem daquele circuito eletrônico que montamos há pouco na máquina. Aqui eu deixei os 3 circuitos juntos, né? O que aconteceu aqui? Eu só fiz a emenda dos positivos e dos negativos dos circuitos. Esses fios que estão sobrando aqui, um fio para um motor, outro para outro motor, e aqui mais 2 fios que saem para o outro motor, para o terceiro motor. Agora a gente vai montar fazer essa ligação. Desmanchar a ligação que estava aqui anteriormente. Vamos ligar já esse primeiro aqui. Corta aqui. Lembrando que sempre o positivo, realmente, tem que respeitar com o positivo do motor. O que vai acontecer se não fazer isso? Vai girar para o outro lado. Não que isso seja um problema, mas é melhor que fique girando tudo para um lado só.
Agora a gente vai realizar o teste para verificar antes de montar na caixa de plástico para ver se tudo vai estar funcionando corretamente. Então agora que eu vou ligar a fonte de alimentação que eu tenho aqui, antes de ligar na bateria que a gente tem para deixar definitivo. Aqui o positivo. Lembrando que a gente tem que ligar bem certinho positivo e negativo aqui no caso, porque senão pode ocorrer a queima dos transistores. Aqui. Aqui a gente já tem o controle de velocidade. Ó, bem lento. Mais rápido. Velocidade total. Desse outro motor aqui também. Mais rápido. Mais lento. E esse outro motor aqui também. Todos funcionando independente, ó. Velocidade do um não interfere na velocidade do outro. Então agora a gente vai realizar a montagem na caixa plástica para que fique finalizado o projeto. Vamos iniciar a montagem então para a caixa plástica, fazendo a isolação dos fios aqui que ficaram. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a ligação da bateria. Os potenciômetros aqui já estão colados lá. Para a ligação da bateria também eu quero colocar o interruptor com o LED para mostrar o funcionamento da máquina. Que às vezes acaba colocando todos os potenciômetros em estado bem baixo e os motores ficam parados e não vê que fica consumindo tensão o circuito. Então, por isso que eu deixei o LED aqui para a gente colocar na máquina. Eu vou soldar esse LED aqui no resistor. Aí. Agora eu vou colocar o interruptor aqui. Aí. Vou colocar o LED aqui. Então, esse fio que tinha sobrado, que a gente havia testado com a fonte, eu vou ligar em um dos terminais do interruptor. Aqui. Junto com o LED.
esse outro terminal aqui vai ligado no LED. Então agora a gente vai ligar esse conectorzinho aqui, tá? Esse é um conector USB e para que a gente possa posteriormente vir a carregar a bateria da maquininha. Então a gente vai ligar o negativo da bateria com o negativo do conector, tá? Assim, dessa maneira. E o positivo da bateria com o positivo do conector. Aqui. Dessa maneira. A solda aqui. Soldou. E essa positiva aqui, a gente vai ligar naquele terminal que sobrou do interruptor. Soldou. E esse negativo que sobrou, a gente vai ligar no negativo do circuito. Que é o negativo do LED também. Então agora a gente vai fazer o teste, depois de tudo feito a ligação aqui do circuito, a gente vai fazer o teste para ver se funcionou. Aí, perfeito, funcionando. Agora a gente vai parafusar essa caixa plástica aqui na base de madeira e vai posteriormente fazer o teste com o papel ali para ver o resultado que a gente consegue de desenho ali naquela base. Então, finalizado a máquina agora, a gente vai fazer o teste. Eu vou colocar primeiramente o papel aqui. Daí, posteriormente, vou colocar os bracinhos ali de madeira para fazer o desenho já. Aqui está. Eu vou colocar aqui no 5, no 1,5 aqui. E aqui eu vou colocar no 9. Pode ser. Vamos ligar a máquina para verificar agora. Bem melhor. A gente consegue mais um controle melhor da máquina. O desenho sai bem mais perfeito. Vamos ver aqui o desenho que saiu aqui. Aqui, ó. Bem mais interessante. Vamos fazer um outro desenho aqui. Vamos para mais uma tentativa.
Como vocês puderam constatar, a máquina funcionou perfeitamente com o controle de velocidade independente do motor, do outro e também da base do papel, né? Agora a gente vai para a finalização dos últimos detalhes da máquina e fica pronto. Então, pessoal, para finalizar aqui eu vou grudar os decalques aqui. Liga, desliga. O motor 2, motor 1. Fica mais fácil na hora de manusear ali os potenciômetros. Saber o que está mexendo. Aqui o carregadorzinho USB que ficou aqui desse lado. Ficou meio escondidinho, mas dá para carregar tranquilo aqui. Então vai mais um desenho agora. Aqui, ó, pessoal. Como vocês podem ver aqui, pessoal, é um desenho completamente diferente do que a gente tinha na máquina anterior, né? Que não havia controle de velocidade nenhum. Aqui houve um controle de velocidade, o desenho ficou mais destacado, deu para a gente verificar bem certinho por onde passa o risco da caneta. Aqui a gente fez apenas um desenho para teste. Esse é só um exemplo do que a máquina pode fazer. A gente consegue trocar a configuração da máquina através dos furos que estão nos braços de madeira. Também a velocidade do motor, tanto de um motor quanto dos outros, né? E resultando em vários desenhos diferentes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu projeto. Gostaria que vocês deixassem seus comentários, suas dúvidas. Muito obrigado por ter assistido a mais esse projeto. Um abraço e até a próxima!